Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse episódio número 1 do nosso querido Impulsiona Cast. É uma grande alegria ter cada um de vocês nesta noite conosco, neste momento que é um momento ímpar para cada um de nós, assim eu posso dizer. Quero acolher você que está chegando, cada um de vocês que eu estou vendo aqui, que já está entrando, nos acompanhando, nossos amigos, nossos familiares, pessoas queridas que de longe, com toda certeza, estão acompanhando este momento. Para nós iniciarmos esse nosso podcast, eu acredito que não poderia ser de uma maneira diferente. Nós precisamos que vocês saibam o que é isso e o porquê disso, né? Qual é o sentido que está por trás de toda essa dinâmica que nos envolveu como 4 pessoas distintas, de personalidades distintas, né, mas com um único propósito, com uma única missão e sentido, que seria fazer justamente esse programa, esse podcast aqui, que é para você que está nos assistindo neste dia. O Impulsiona, ele nasceu, né, claro que existiu todo um processo a ser vivenciado, mas ele nasceu de uma dimensão, eu posso dizer que paralela. Primeiro com um sentimento partilhado entre Amanda e Maria Tereza, que com toda certeza elas vão falar um pouquinho disso. Pedro e eu já tínhamos este intuito, esse desejo há muito tempo de criar um podcast, né, que viesse carregar a nossa essência, a marca da nossa empresa em si, e querendo ou não, nós estamos carregando aqui, né, e o Impulsiona uniu esses dois lados, essas duas faces. As meninas depois vão contar a experiência delas. Quando chegou na gente, os processos foram caminhando até nós chegarmos nos 4 que estamos aqui hoje e, de fato, formar este Impulsiona. Por que nós escolhemos esse nome? Porque nós acreditamos que todo ser humano, independente de raça, de religião, de profissão ou de lugar, precisa de motivação, impulso. Eu acredito que mais do que motivação, a palavra impulso ela é ainda mais forte. Ela fomenta ainda mais o sentido desse podcast. Então, se você não sabe o porquê que você está aqui, se você não sabe o porquê que você vai assistir a gente toda terça-feira, 7 horas da noite, porque você vai assistir, é justamente porque nós iremos, nós mesmos e outros convidados que teremos, tentar e buscar trazer o máximo de impulso para a tua vida. Seja no âmbito familiar, de relacionamento, religioso, né, no teu âmbito profissional principalmente, né? Então, independente de quem você seja, eu tenho certeza que você precisa de impulso em algum momento. Eu preciso. Precisei ontem, enquanto estava aqui sofrendo, montando essa estrutura para esses meninos que aqui estão. Precisei hoje para aguentar, né, tantas barreiras e obstáculos que apareceram, mas cá estamos nós, né, sediando este momento, fazendo acontecer este momento e dando este primeiro passo, este primeiro impulso. E é uma gratidão, um sentimento que nós compartilhávamos desde ontem, né, de alegria, de gratidão, uma felicidade grandiosa tomou de conta do nosso coração. Eu até conversava com o Pedro Henrique, que eu disse que as meninas ontem elas não trabalharam, porque elas não pararam 1 minuto no WhatsApp falando desse podcast, né? Lá em cima, assim, hypado. Então, eu acredito que esse sentimento, ele não é uma emoção de momento, mas é uma confirmação e até mesmo uma proposta de Deus para nos fortalecer, nos trazer, claro, a sabedoria necessária para saber o que falar, mas nos fortalecer, nos fortificar, tirar de nós o medo, o nervosismo, a ansiedade, que tenham certeza que estava presente até determinado momento, mas que agora essa felicidade e essa gratidão tomaram de conta e preencheram as lacunas que existiam em nós até um determinado momento. E cá estamos nós para realizar esse feito e iniciar esse podcast. Eu não poderia deixar a gente de falar do nosso sentimento também de gratidão por estar fazendo isso aqui, em São José de Piranhas, em nossa Jatobá, nossa querida cidade, que nós sabemos que precisa de momentos como este, que precisa de opções, eu vou utilizar essa palavra, de opções como estas. Diante de tantas opções que estão surgindo no mundo,
agora, seja para a juventude, para o adulto, para o idoso, para a criança, nós queríamos ser diferentes. Não só queríamos, mas precisávamos. São José de Piranhas precisava disso e a gente está entregando. E saibam, vocês têm a minha palavra, nós não seremos os melhores, mas nós faremos o nosso melhor para entregar aquilo que há de melhor para cada um de vocês que está nos assistindo. Espero de coração que vocês gostem, que vocês participem. O nosso chat está aí, online, ao vivo. Pode mandar mensagem. Galera, compartilha. Manda, tu tem quem? Tu tem tia, tio lá em São Paulo, em Recife, fora do Brasil. Manda para todo mundo. Manda para o jovem, para o idoso, para qualquer pessoa da tua família. Pega o link da live, compartilha. Vamos juntar mais gente. Gente que de fato precisa de motivação, que precisa de impulso para o amanhã, para o depois de amanhã e assim sucessivamente. Compartilha, curte. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Não deixe de estar participando. E ative o sininho também para quando sair vídeo, né? E sempre que tiver as nossas lives, o nosso podcast, que vai ser toda terça-feira, sempre que tiver você já receber também a notificação aí direto no seu celular, no seu tablet ou de onde você estiver assistindo. Bom, quero agradecer mais uma vez a vocês que estão conosco. Nós temos aqui no momento 23 pessoas online nos acompanhando. Muito obrigado por estar aí e compartilha. Fica até o final que eu garanto que a gente vai conseguir entregar para você um conteúdo maravilhoso. Nós vamos iniciar esse momento nos apresentando, falando brevemente um pouco de nós. O tema desse nosso podcast é Eu Tenho um Sonho. Qual é o seu? É uma afirmação seguida de uma pergunta, de um questionamento. E a melhor maneira de nós começarmos a abordar esse tema é nos apresentando. Eu me chamo João Vitor, tenho 25 anos, sou um filho amado do Pai, cristão, católico, para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sou formado, bacharel em Ciências Jurídicas, Direito, pós-graduado em algumas pós-graduações também do meu curso. Hoje estou como gestor na Escola Nossa Senhora da Conceição e também tenho a minha sociedade de gestão aqui na empresa Nube. Então, a minha gama profissional é essa. Esse é quem eu sou, é quem eu me destaco. Sou filho de Eliette, como todo mundo conhece, minha mãe, minha referência, minha guarda, né? Aquela pessoa que com toda certeza me moldou como ser humano, a quem eu sou muito grato. Eu acredito que se eu fosse me questionar a respeito dos meus sonhos, com toda certeza eu teria que incluí-la no sentido de que muitos deles partiram das lutas que ela travou e das lutas que ela venceu. Ela é meu ponto cardeal e minha referência como pessoa maior aqui nessa terra, acima dela somente Jesus Cristo. Mas aqui eu vejo e posso dizer que meus sonhos, meus planos partem muito da referência que a minha mãe deixou para mim. E aí eu deixo aberto para que os meninos também se apresentem, falem um pouco de si e a gente dê continuidade a esse momento. Boa noite a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Que noite feliz. Eu compartilhava com os meninos hoje mais cedo, né? Que sempre que eu pensava na noite de hoje, eu sentia alegria. Bom, muitos de vocês já me conhecem, que estão nos assistindo, mas eu me chamo Maria Tereza, eu tenho 30 anos. Assim como o João, também sou uma filha amada do Pai. Sou cristã, sou evangélica, sou mãe de 3 crianças maravilhosas, Isadora, Eike e Aurora. Sou casada há 13 anos, sou também psicóloga de formação e em 2020 eu recebi o chamado para trabalhar com mulheres. E a minha trajetória de lá para cá tem sido desenvolver habilidades, aptidões, para que as minhas pacientes, as mulheres que vêm até o meu encontro, elas consigam ter uma vida mais leve, com mais qualidade, com mais saúde. E eu percebo a importância da minha trajetória também nessa construção, porque eu não nasci formada, eu estou em constante desenvolvimento. E tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu creio que foi transformado em cura para muitas pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje,
porque eu creio que esses momentos partilhados entre nós também é uma forma de viver esse propósito. Porque aqui é um canal onde nós iremos alcançar mais pessoas, onde nós iremos conectar mais propósitos, onde pessoas irão se identificar com a nossa história, com a nossa verdade, e terão as suas vidas também transformadas. João falava sobre referências e isso me tocou muito, porque eu não quero trazer para o Impulsiona Cast ou para o Elas Impulsionam apenas a Maria Tereza profissional, psicóloga de formação. Não, eu quero entregar a Maria Tereza pessoa na sua totalidade, entende? Dentro de todos os processos que eu vivenciei, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto cristã, enquanto profissional, enquanto filha. Tenho grandes referências, venho de um seio completamente feminino, onde consegui extrair da minha avó Terezinha o maior exemplo de esposa. Eu lembro dos domingos que eu chegava na casa da minha avó, ela estava dançando com meu avô, esperando os netos e os filhos chegarem na hora do almoço. Eu tenho minha avó, Chiquinha, né, que era minha tia, um exemplo de empreendedora, era costureira aqui na nossa cidade, uma mulher à frente do seu tempo, de fato e de verdade. Tenho a minha mãe, que é a minha maior referência enquanto mulher, uma mulher de fibra, uma mulher que venceu algo muito difícil numa época onde as mulheres eram muito taxadas e sofriam muito preconceito, mas ela conseguiu romper para que ela hoje tivesse a vida que ela tem, feliz, tranquila. E eu sou muito feliz por isso, porque eu venho dessa base. Eu venho dessa base de mulheres fortes, eu venho dessa base de neta, sabe? Minha avó, que era aquela mulher que você chegava na casa dela e aquela refeição afetiva. Então, tudo isso, tudo que eu vivi até hoje, na minha construção pessoal, profissional, eu quero derramar na vida de outras mulheres. Eu creio que esse é o maior significado do nosso propósito. Como eu falei na nossa primeira live, eu creio que todo propósito ele parte de uma indignação. E quando eu comecei a trabalhar, eu ficava indignada quando eu via mulheres sofrerem tanto por situações que eu também já havia sofrido. Então ali eu entendi que aquele meu sofrimento ele tinha uma razão. E essa razão tem sido algo que tem me impulsionado a todos os dias a ver a minha trajetória como algo transformador. Perfeito, parabéns. Fiquei elogiada. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Pedro, João, Maria Tereza e aos dois meninos que estão aqui de suporte, porque sozinho ninguém faz nada. Os bastidores têm duas pessoas aqui geniais. Mas enfim, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece ainda. Para quem me conhece também, mas meu nome é Amanda, tenho 34 anos, sou farmacêutica, pós-graduanda em Gestão de Inovação e Consumo, amo empreendedorismo, sou filha amada de Deus, assim como os dois meninos reportaram. Tenho um curso também de licenciatura em Letras e um dos meus maiores hobbies é estudar, é conhecimento, é me aprofundar. E esse nosso projeto, como o João falou, Maria falou, ele não foi criado assim do nada, né? Teve todo um processo, nós também passamos por um processo esse de algumas perdas, de algumas fraturas emocionais para saber se era realmente o que a gente queria, né? Alguma coisa pessoal também que nos machucou, nos balançou. E um dos meus maiores objetivos aqui no nosso projeto é justamente esse, é compartilhar com vocês a Amanda por trás do CNPJ, né? Como muitos sabem, eu tenho farmácia, tenho laboratórios, sou casada com Cícero, o doutor Cícero do laboratório, Cícero Fabiano, então assim, depois de Deus é meu pilar aqui na Terra, é o mestre, para mim assim, devido à cumplicidade que nós temos em projeto, em evolução, e eu sei que tenho muita coisa para contribuir também como mulher, né? Como eu disse a vocês, por trás do CNPJ tem um CPF. E é essa propriedade que eu quero passar para todos, né? Quem é a Amanda empreendedora, quem é a Amanda gestora, quem é a Amanda mãe, quem é a Amanda esposa e quem é a Amanda trabalha o dia todo com o marido, né? Porque muita gente às vezes me pergunta, Maria Tereza, principalmente mulher, e diz assim, Biga, como é trabalhar com o esposo o dia todo? E eu respondo tranquilamente, para mim é a melhor coisa. Por quê? Porque tem aquela cumplicidade, tem aquele complemento, tem desafio, tem.
Se eu vim aqui com romantismo, eu já começo esse podcast mentindo. Então, tem desafio? Tem. Mas aquele desafio que algumas vezes você tem que recuar para saber escutar. Que é onde você começa a trabalhar com as pessoas. Mas primeiro eu tenho que me trabalhar e saber dar a vez a outra pessoa. E seja no relacionamento, seja em gestão de pessoas, já que eu também lido com muitos colaboradores, né, com clientes já devido ao comércio. Mas é isso, minha gente. Esse nosso projeto, um dos principais objetivos dele é tratar isso, principalmente com mulheres, né? E, assim, nós somos lisonjeados, primeiramente, agradecer a Pedro e a João, essa agência, a Nube Agência, que, assim, vem se destacando no mercado local e vai voar ainda mais, eu digo isso a Pedro e a João direto. Então, agradecer a estrutura, né, o espaço que está nos dando, porque estamos aqui para isso. E, assim, é para somar. É a gente compartilhar nossas dores, nossas alegrias, nossas vivências, porque não adianta eu estar no story bonito, bem feito, maquiada, bem arrumada, numa sala projetada e nos bastidores a Amanda ser outra pessoa. Então, é a vivência que nós queremos contribuir, as dores que tivemos, as alegrias, certo? E, assim, agradecer mais uma vez, como o João falou, compartilha. É um momento ímpar de muitos outros que irão vir por aí. Hoje pela manhã uma pessoa chegou para mim e disse assim, como é que desse tanto de coisa que você tem para dar de conta e você ainda vai inventar um projeto? E isso doeu, sabe? Isso assim deixou balançado, porque é como as pessoas verificam você. Será que tudo só gira em torno de dinheiro? Será que tudo só gira em torno de capital? Então, assim, eu preciso compartilhar o que eu sei. Eu preciso aprender também o que eu não sei. Né? E eu estou apta e pronta para isso. Deixei meus filhos com o marido e aí equalizei a vida toda hoje durante o dia. Mexi na minha rotina hoje, virou de cabeça para baixo, mas é uma missão. É uma missão. E é isso, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso projeto. Eu espero contribuir bastante. E vamos juntos dar início a um grande projeto que São José de Piranhas está vivendo. Não é qualquer pessoa. São 4 pessoas escolhidas por Deus com vivência de verdade. Show de bola. Boa noite, meu povo. Tá aqui me apresentando, me chamo Pedro Henrique. Eu sempre digo isso, que eu sou filho amado do Pai, feito para amar, feito para transbordar, comunicar a palavra de Deus. Sou empreendedor, sou sócio com o João aqui da Nube, mas também do Ateliê Sonho Meu, junto com minha mãe. Sou filho de Wellington e Laura, neto de Zé do Peixe. Eu acredito que vocês devem ter conhecido aqui na nossa cidade. Para mim, ele foi o meu mentor. E assim, eu acredito que nosso país ele passa por tantos momentos ruins, mas eu acredito que tem uma palavrinha, uma chave que muda tudo isso, que é o conhecimento. Isso ninguém tira de você, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sabedoria. Então a gente está aqui hoje para compartilhar esse sentimento que a gente vive no dia a dia. Não é algo ilusório, não é algo que a gente não praticou, porque a gente pratica. E eu acredito que vocês também passam por isso. Então, estamos aqui para transbordar conhecimento, vivência e sabedoria. O Impulsiona é justamente isso, impulsionar a vida. Não é só em um âmbito. E eu acredito que para a gente ter uma vida próspera não é só em dinheiro. No dia a dia, na inteligência, na família, na igreja, enfim, em tudo. Para ser uma vida próspera, tem que ser próspera em todos os pontos. E aqui a gente está para compartilhar justamente isso. E vamos iniciar nesse ponto, tá certo? Uma breve apresentação, mas eu espero que vocês gostem, compartilhem. Estamos aqui para crescer juntos. Ninguém aqui não é só os 4. Tem mais pessoas e tem vocês aí. Então compartilhe com quem precisa desse impulso. Tá certo? Vamos iniciar. Eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a presença dos meninos que estão aqui, Zanete e Fernando, que estão nos ajudando, né, que desde ontem estão conosco nessa labuta, organizando tudo isso para que vocês tenham também toda essa estrutura, toda essa qualidade, né, que vocês estão recebendo aí. E aí, gente, a gente volta para o nosso tema, né? Eu tenho um sonho, qual é o seu? Se me perguntassem 20 anos atrás, com 5 anos de idade, João, qual era o teu sonho? Eu acho que eu diria que meu sonho era ser astronauta. Até hoje eu sou fascinado pelas estrelas. Eu amo contemplar o céu de noite. Eu sei onde está um bocado de constelação. Sei quando Vênus aparece, quando Vênus desaparece.
Às vezes eu digo as coisas no céu e Isadora fica caçando, procurando o que é que está acontecendo sem entender. É uma coisa que me fascina desde pequeno. Um grande sonho que eu tenho, inclusive, é de quando eu puder ter condições de comprar um telescópio profissional. Só para eu passar ali o tempo que eu estiver livre, admirando o espaço, admirando o universo. Eu acredito que até nisso tem a mão de Deus, porque é contemplar a criação. É contemplar a criação. Hoje, na vida adulta, com toda certeza nós temos inúmeros sonhos, inúmeros planos, inúmeros projetos. Seria muito difícil eu chegar aqui para vocês e pautar e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado, né? A gente ia passar aqui a noite e não ia chegar num denominador final. Eu vejo que meu maior sonho hoje, se alguém me perguntar, meu maior sonho não é ter uma boa casa, um bom carro, ser bem sucedido. Meu maior sonho hoje, e Isadora sabe disso, é construir uma família ao lado dela, obviamente. Por mais que o povo diga que eu enrolo Isadora, mas eu quero casar, minha gente. Alguém solta uma música romântica Isadora, que vai sair um pedido de casamento aqui ao vivo. Eu quero casar, você tá entendendo? Para de me enrolar, por favor, entenda. Mas hoje meu maior sonho é construir uma família, é ter filhos, né? É poder vivenciar isso. Vivenciar os desafios que vêm a partir disso, vivenciar os obstáculos que vêm a partir disso, porque eu sei que virão, não poucos, mas muitos e talvez diários. Eu sei que existirão, mas o gosto, né, o sentimento que eu tenho a partir disso é algo que me consome de certa forma. E eu posso trazer isso, não é segredo para ninguém. Meus pais são separados há 21 anos, desde os meus 4 anos de idade, por motivos pessoais deles, que eu não tenho nada a ver com eles, mas eu acredito que hoje eu construí, de certa forma, o meu sonho pautado um pouco nisso, de conceder à posteridade que virá a partir de mim aquilo que de fato foi ausente em um momento ou em outro. Minha mãe, ela fez o papel de mãe e de pai. Pai, ele é presente na minha vida, graças a Deus. Eu amo ele de coração, mesmo ele não estando dentro da minha casa, mas ele está dentro da minha vida. Em nenhum momento ele saiu. Mas eu acredito que a partir dessa situação, desse momento, eu acabei construindo em mim, idealizando de certa forma esse sonho de ter uma família. Não de dizer assim, eu quero uma família linda, perfeita e maravilhosa, ou então de cair na besteira e dizer, eu quero uma família estável. Eu acho que estabilidade, essa palavra, quem colocou ela no dicionário cometeu um crime contra a humanidade, deveria ser julgado. Porque é uma palavra que meio que não existe, sabe? Estabilidade. Equilíbrio, sim, beleza. A gente pode falar de equilíbrio. Uma família equilibrada, sim. Mas estável, longe de mim. Empresa estável, eu acredito que não funciona. Igreja estável não funciona. Família estável não funciona. Então, eu quero um concurso para ficar estável, para me estabilizar. Isso acontecer. Pronta, que não sindicância tira tudo. Aí fez o quê? Sem contar com as corrupções que existem no mundo, né? Tanta coisa que de certa forma desvirtua, puxa a gente para cá, puxa a gente para lá. Eu acredito que isso não existe, não. Eu quero ter uma família equilibrada. Hoje, se alguém me perguntasse, esse com certeza é meu maior sonho. Quero escalar minha empresa? Quero. Quero ganhar dinheiro? Quero demais. Dinheiro é bom, faz bem. Quem diz que dinheiro não traz felicidade, mas deixa a gente alegre. Quando paga aquela conta, menino, a alegria que dá, a satisfação, esse daqui sabe. Quando eu pago as contas daqui da empresa, que eu digo assim, o boleto tá pago, é glória a Deus, é glória a Deus. Mas, além de tantas coisas que eu posso considerar superficiais, ou não, cada um é cada um, né? Esse de fato é o meu maior sonho. A gente colocou essa perguntinha no final porque às vezes a gente não se questiona sobre isso. E quando eu refletia sobre o que falar aqui no podcast, eu pensava muito sobre isso, porque eu não parei em nenhum momento assim, antes de chegar nessa medida do podcast, para pensar qual é o meu maior sonho. Porque, na verdade, qual é o seu sonho? Qual é o meu sonho? Porque a gente realmente tem muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. Mas se a gente parar para refletir, e eu até convido você a fazer isso depois, no seu íntimo, no seu particular, a gente parar para refletir, de fato tem alguma coisa ali que incomoda a gente mais do que qualquer outra coisa.
Você pode ser a pessoa mais edificada do mundo. Você pode ter uma família extremamente edificada. Você pode ter uma empresa que já escalou, que está equilibrada. Você pode ter dinheiro no seu bolso. Você pode ter um filho, uma filha que seja estupendo, pais maravilhosos. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que lhe incomoda. E sonho, gente, geralmente está ligado à ausência. A ausência de alguma coisa. A gente sonha em ter, fazer ou ser, porque a gente não tem, não faz ou não é. Existe uma lógica nisso. Eu queria que você até prestasse atenção nesse sentido quando for refletir. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu vejo que o sonho, ele parte, de certa forma, da ausência de alguma coisa. Eu sinto que eu preciso daquilo. E aí eu construo na minha mente a necessidade de chegar. É como se fosse uma lacuna que tivesse aberta e você tem que preencher. Você sente coisa. aquela necessidade de preenchimento, né? É um dos sentidos assim que tem o sonho. Por isso que muitas das vezes você pergunta uma pessoa assim: ô fulano, qual é teu sonho? Então não. Qualquer coisa mesmo, não, eu tenho saúde. Tá tão abalado da vida, né? Verdade. Aquela pessoa tá tão sem sentido, assim, a vida tá tão monótona, a rotina tomando de conta, enfim. Mas o que acontece? O sonho, ele é nosso combustível diário, né? Realizei um sonho, por exemplo. Eu tinha um sonho de morar numa casa maior, com tantos cômodos, garagem para tantos carros, piscina, enfim. Realizou. Mas meu sonho parou só naquela casa. E depois daquela casa, qual é o outro sonho? Então, assim, é como se fosse um combustível diário que nós temos que ter para nos alimentar dele, a partir daí irmos para a construção de meta. Então, todo ser humano, ele tem que ter um sonho. Para esse sonho ser transformado em combustível para trabalharmos, para ter metas, para ter objetivo. Concorda? Justo. E isso que a Amanda falou faz total sentido. Até porque vamos dizer que os sonhos eles sejam lubrificantes que o nosso sistema cognitivo precisa para elaborar estratégias, para funcionar, né? E quando a Amanda diz, eu consigo esse sonho, mas eu já mapeio o outro e eu já traço objetivos, eu já traço metas, ou seja, você está colocando o seu cérebro para funcionar, literalmente. Né? E nós temos uma capacidade cerebral que é fantástica, que nós não podemos negligenciar jamais, que é uma capacidade para resolver problemas complexos. Então, todo sonho, ele vem carregado muitas vezes de problemas, né? De problemas, de obstáculos. E não são poucos. E conforme nós vamos trabalhando esse sonho, amadurecendo esse sonho, criando objetivos e estratégias, nós vamos encontrando soluções e meios de realizar. E foi justamente o que eu compartilhei hoje pela manhã no Instagram. Pessoas que sonham, mas acreditam que não são capazes de realizar. E acabam levando a vida de uma maneira frustrada, vazia. E eu me pergunto, como que é uma vida de alguém sem expectativas? E eu trago até uma questão de expectativas realistas, né? A gente tem que entender que nós precisamos sonhar, mas que esses sonhos sejam expectativas realistas. Mas como é viver sem sonhar? É uma vida vazia, uma vida triste, viver um dia após o outro. Aí e por fora também tem aqueles que sonham, projetam, arquitetam, mas não conseguem tirar do papel. E também vivem nessa montanha-russa de emoções. E existem aqueles que sonham e que conseguem realizar os seus sonhos. Mas para isso a gente precisa enfrentar todos esses problemas complexos que nós vamos encontrando no meio do caminho, para que a gente possa ter armas suficientes para quando o nosso sonho realmente se realizar, a gente consiga usufruir dele. Porque muitas vezes nós temos um sonho, mas nós não temos, às vezes, a maturidade de viver aquele sonho. Então, eu acredito muito no tempo de preparação. Por isso eu compartilhei com vocês sobre esses processos. Né? Eu recebi esse chamado em 2020 para trabalhar com mulheres no meio de uma pandemia, onde estava todo aquele caos na saúde. Mas eu fui impulsionada, eu fui chamada, destinada a esse propósito. E tem 3 anos. E eu costumo dizer que o Elas Impulsiona Cast é uma parte deste propósito. Mas que existem outros pontos desse sonho que eu também preciso viver, porque fazem parte desse propósito, mas eu preciso respeitar o tempo das coisas. É tanto que eu queria até compartilhar com o público, já compartilhei com vocês,
E agradeço muito aos meninos pela compreensão. Estava todo mundo na ansiedade para começar, para lançar uma data, e eu parei. E eu me distanciei de todo mundo, eu me distanciei das redes sociais, eu ignorava todo mundo do WhatsApp. Mas por quê? Porque eu também ouvi um chamado de Deus. Eu quero te guardar por 40 dias. Porque eu quero te mostrar a minha vontade. Então eu precisei viver esse tempo. E eu passei por um deserto assim imenso. Foram dias, eu creio e afirmo, foram dos dias mais desafiadores da minha vida. Mas que se eu não tivesse vivido aqueles 40 dias, eu não estaria aqui hoje. Com a propriedade que estou, com a segurança que estou, com a força de vontade, com a perseverança e com a esperança de que sim, este é um dos caminhos. Mas para isso a gente tem que entender o tempo das coisas. E assim, eu acredito um ponto que sonho é mutável. Sabe? Quando Pedro tinha 5 anos de idade, era um sonho. Pedro aos 15 anos era outro sonho. Pedro aos 20, outro sonho. O ano passado era um sonho e era outro. Isso, justamente. Então, para mim, o sonho ele é mutável de acordo com a sua fase de vida. Só que uma coisa não é mutável, o seu propósito. Sonho é uma coisa, o propósito ele nunca muda. Você já nasce com esse propósito. Agora os sonhos a gente vai mudando de acordo com a realidade, vamos dizer assim, com os sofrimentos, com as vitórias. Só que uma coisa que eu vejo que as pessoas erram é o quê? Sonham demais, mas não praticam. Não colocam em prática. E sabe por que a maioria das vezes as pessoas acontecem isso? Tipo, eu também já fiz muito, por causa do medo, sabe? Trava demais. E se eu fizer isso e der errado? E se eu fizer isso e der errado? E aí o que a gente faz? Não coloca o sonho em prática. E eu acredito que o sonho vai se apagando ao decorrer do tempo, sabe? Tipo, imagina, eu quero uma coisa muito, e vou praticando e vou lembrando ela todos os dias. Sim. Se a gente não praticar, vai esquecendo. Que é a tal da constância que a gente tanto fala, né? Que não há essa estabilidade, mas há o equilíbrio e há a constância, que é você se manter ativo dentro desse processo. E é muito bom. E é engraçado isso, porque, por exemplo, eu acredito no povo que se a gente colocar em prática um mínimo sonho, vai aparecer um sonho maior, vai aparecer um outro, e vai sempre ter no chão, sabe? E dentro desses sonhos, dentro desses propósitos, tem também um processo que a gente tem que respeitar. A gente pode sonhar com coisas, assim, que não é na nossa realidade agora. Estrombando. A gente pode chegar lá no futuro, mas tem que respeitar o processo, sabe? Eu acredito muito assim, Deus não coloca dinheiro na nossa mão se a gente não sabe administrar. Deus não coloca um carro na nossa mão se a gente não tem dinheiro para pagar uma gasolina. Então, essa é nós. Então, a gente tem que respeitar também os nossos sonhos e deixar ele e permanecer constantemente nele. Alimentar, né? Alimentar. Até chegar lá. Então, assim, por exemplo, o sonho é um sonho? Ele passou por dificuldades? Passou. Mas a gente está perseverando. Vai melhorar? Vai. Pode ser que a gente não vai parar nisso. E que não nos cobrem perfeição, né? Porque foi algo que também nos paralisou muito nessa trajetória, foi essa nossa busca, essa nossa autocrítica. E eu quero dizer para vocês, e até para quem está nos assistindo também, principalmente, que a autocrítica, o contrário dela não é o perfeccionismo, né? Muitas vezes nós somos tão autocríticos com a nossa vida, com a nossa realidade, com as nossas situações, que nós acabamos sendo nossos próprios algozes. Não é sempre? A gente começa a viver como se eu tivesse um chicote aqui na minha mão e eu continuamente estivesse me machucando. Autoflagelação. Não é? E nós temos que entender que dentro do nosso propósito, dentro desses processos, o que tem que brotar de nós é a autocompaixão. Entender, acolher a nossa história, acolher as nossas emoções, acolher a nossa vida, os nossos problemas. Era o que a gente compartilhava muito sobre isso. Hoje o mundo pinta uma realidade de vida que ela não existe, né? As pessoas elas querem se libertar das emoções, as pessoas querem se libertar do sofrimento. Uma vida fácil. As pessoas querem uma vida fácil. É tanto que estamos vivendo a geração mais ansiosa, né, de todos os tempos, porque você entrega um tablet, um celular para uma criança, ela não consegue esperar nem o tempo do anúncio. Então é aquele imediatismo, você quer tudo a tempo e a hora. E na vida as coisas não são assim.
Não, as situações, elas não se resolvem assim. E aí de quem constrói a sua vida dessa maneira, né? Porque vai viver frustrado, né? E nesse processo de lidar com o sofrimento, de lidar com o medo, é onde entra essa necessidade de acolhimento, de compreensão sobre a nossa história, porque muitos dos nossos medos, eles vêm regados de memórias que nós carregamos. Muitas vezes Pedro diz, a pessoa sonha e projeta, mas não consegue sair do lugar. Então, nós conseguimos muitas vezes ter uma percepção visual, cognitiva, estratégias de tudo, de uma maneira muito bem projetada e arquitetada, mas não consegue colocar isso na prática. Por quê? Porque existem pensamentos que limitam aquela pessoa, né? Que bloqueiam. Existem também de uma criação. Isso, existem pensamentos limitantes, existem distorções cognitivas, trazendo já um pouco da teoria, né? Que é importante, não existe prática sem teoria, sem conhecimento, né? E essas distorções, elas norteiam, elas são armadilhas mentais que muitas vezes nós caímos e não conseguimos dar um passo adiante, né? Existe uma armadilha mental que muitas vezes você pensa, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu projeto não vai para frente, as coisas que eu tento nunca dão certo. E esse termo nunca, ele é muito forte, né? Ele é um pré-julgamento onde você já está determinando a sua ação. Se eu digo que eu nunca vou conseguir, por que eu vou tentar? Por que eu vou gastar tempo e energia em algo que eu já vi que nunca vai dar certo? Então, por isso que é mutável, né? Isso, por isso que é mutável, mas que nós precisamos compreender quais são as situações que eu vivi, que muitas vezes me causam esses pensamentos limitantes, que me provocam emoções desconfortáveis, como medo, ansiedade, e que não me permitem avançar. E eu quero dizer a vocês, e eu já quero quebrar esse tabu de cara, quem tiver a ideia de viver sem emoções, por favor, não queira isso, porque senão você corre sérios riscos de vida, né? Tanto que um dos nichos do Elas Impulsionam é a inteligência emocional, então deixa eu dizer a você, nós vamos reconhecer as emoções para poder aprendermos a lidar com elas. Porque vida sem emoção não é vida. Já morreu, né? Já morreu. Eu costumo dizer às minhas pacientes que é o seguinte, a gente procura muito essa estabilidade. Mas se você for fazer um exame, né, do coração, um eletro, você vai colocar aqueles aparelhos e você vai ver que ele está fazendo esse movimento. Opa, sem destruir o cenário, por favor. Esse movimento, né? Ou seja, isso mostra que você está vivo. Tem vida ali. E tem vida ali. Quando ele chega num ponto estável, não há mais vida. Então, a nossa vida ela é isso, essa representação, né? Deus ele é tão fantástico que usa até esses detalhes para nos mostrar que a vida é feita de altos e baixos, né? E que muitas vezes nós precisamos de um impulso para quê? Para subir novamente. Não é uma vida linear, é uma vida íngreme, né? Pois é, gente, nós... Deixa eu só dizer, senão eu vou esquecer. Tereza disse que, pegando essa pegada, né, da linha batendo, né, quando o coração da gente tá batendo, que às vezes a gente precisa de um impulso, pronto. O impulsiona é esse desfibrilador aí, viu? Para lhe dar esse choque de ânimo e, se for preciso, até ele ressuscitar em determinado momento. Sem economizar Trazer aquele aparelho, né? Vamos trazer. Bem quanto choque. Só pegando a deixa de Maria Tereza sobre os bloqueios que muitas das pessoas têm em relação aos sonhos, né? Então, muitas pessoas hoje, ela não realiza seu sonho, então ela não busca, ela parou no tempo, porque ela está muito presa no passado, né? Ou seja, uma separação, que teve uma separação conjugal, ou seja, uma desestrutura familiar entre pai, mãe, irmãos. Então, quando se pega ao passado, você não consegue planejar seu futuro. Você não consegue viver seu presente. Se você está muito agarrado a um passado grotesco que você passou por ele, você dificilmente ou praticamente impossível, você não vai conseguir realizar seus sonhos e ter metas, né? Então, o que acontece? Eu não digo deletar passado, que eu já fui corrigida, né? Eu ia colocar aqui, ela foi amiga deletar, não. Então, esquece, gente. Risca isso. Não é deletar passado, mas tipo assim, eu não consigo apagar meu passado.
Mas também eu não sou obrigada a ficar preso nele. Ressignificar. Ressignificação. Amiga, quando eu fui casar, eu vinha de um histórico familiar de muita frustração em relacionamentos. A minha mãe casou com a mesma idade, e outras primas casaram com a mesma idade, e por motivos pessoais, que ninguém vai expor, obviamente, aconteceram separações. E quando eu fui casar, uma prima da minha mãe, ela fez uma visita lá em casa e ela me disse o seguinte: olha, todas as mulheres da nossa família que casaram na sua idade, elas se separaram. Você já sabe a probabilidade, né? Incentivo, viu? Aí imagina, eu não estava, todo mundo já dizia que eu não ia viver uma semana, né? Que não ia passar uma semana. E eu olhei pra ela e disse: pois nós vamos mudar essa história. E eu respondi, eu não acreditava 100% nessa afirmativa, mas eu disse pra ela: comigo vai ser diferente. Foi uma resposta de rebeldia. Foi uma resposta de rebeldia. 16 anos, né? Naquela adrenalina de não levar nada pra casa, tinha que responder a lei. Na adolescência, todo mundo ali naquela pressão. Mas eu olhei pra ela e disse: essa história ela vai mudar. E comigo não vai acontecer igual. E é engraçado aí, esse ponto que Teresa traz, que aqui tem poder e aqui também tem poder. Os porque a gente anula tanto o poder, né? de colocar em ação, de profetizar algo que vai acontecer, quanto de cortar o que não deve ser escutado, ou de sair. Entende? Então, assim, quando Teresa fala isso, e a gente vive numa geração, eu como jovem, tão superficial, que querem as coisas muito fáceis, que tem muitos sonhos, mas não escolhe um para ser guiado. Porque tem muita gente que eu quero isso, mas não é assim, meu irmão. E que sonho, Pedro, essa trajetória dá trabalho. Como eu disse no início, são 13 anos de relacionamento. Relacionamento não é flores, não são flores, não são todos os dias que são lindos e maravilhosos. Mas enfrentar esses problemas, entender que descartar muitas vezes não é a melhor opção, porque nós também estamos numa geração onde quebrou um celular, é melhor comprar um novo. E com relacionamento não é assim. Não é assim que funciona. Né? Tem que ter investimento. E quando se trata de bloqueio, eu acho que alguém já escutou uma frase assim. Quando eu escuto, eu tenho que me contemplar. Se for conhecido, eu tento convencer que está errado. Mas, tipo assim, nasci pobre. Maria. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu nasci pobre, eu vou ter que morrer pobre. Então, assim, não é assim. Né? Você pode ressignificar, como a gente já comentou sobre isso, e a partir daí, você ser diferente. Não é porque o seu seio familiar foi desestruturado que o seu tem que ser, que seus filhos têm que ser, que seu ambiente onde você está, porque o ambiente influencia muito, pode ter certeza. Os seus sonhos também estão ligados ao seu ambiente. E você tem que quebrar isso. E você tem que quebrar e trabalhar. Amanda, mas você falando assim parece ser fácil. Não, minha gente, não é fácil. Porque eu ainda hoje trabalho isso em mim. Eu ainda hoje quebro todo dia e peço força a Deus diário. Agora é um exercício diário, sabe? De quebrar os bloqueios que eu tenho desde a infância. Né? Porque quando primeiro a gente tem que se conhecer. Né? Será que eu me conheço de verdade? Será que eu conheço as minhas fragilidades? Não, mulher antifrágil. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Coisa que eu já fiz essa semana, se eu contar a vocês. Eu não. Agora, assim, muitas das vezes a gente se faz de forte para tentar equilibrar o ambiente. Tá entendendo? Nem que depois você desestruture dentro de um banheiro, num quarto sozinha, numa missa, enfim, num culto, conversando diretamente com Deus. Mas não, essa história de mulher antifrágil, eu não consigo entender isso. Né? Porque a nossa rotina, ela já leva muitas vezes a me puxar para baixo. Ou você está com sua fé muito alinhada a Deus, porque tem que ter muita fé, a gente não consegue progredir em nenhum âmbito da nossa vida, se a todo momento a gente não estiver com sintonia com alguém superior a nós. Quem é o superior a nós? Aquele lá de cima. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado para se autoconhecer. Eu vejo o seguinte, eu só consigo organizar vários âmbitos da minha vida se eu me organizar em um momento. Amanda, da onde é que tem que partir essa mudança? Qual é o primeiro passo que tem que ser feito? A primeira mudança é aqui dentro. É interna. A primeira mudança tem que ser o meu eu. A minha pessoa. Amanda como pessoa. E depois dessa mudança interna, eu vou refletir nas minhas mudanças externas involuntariamente.
Com o tempo as coisas vão começando a se encaixar e vai acabar conflito nunca, só quando você morrer. Né? E com o tempo... E talvez que quando morrer pode ser que exista algum conflito, né? Pra entrar na portaria, pode ser que tenha algum conflito. Eu não quero passar por isso, eu quero pagar minhas contas aqui. Eu já quero deixar minhas contas pagas, chegar lá tranquila. Mas enfim, minha gente, é fazer esse exame de consciência, né? É se autopoliciar. A gente tem muito a mania também de querer olhar a evolução do outro. Pô, rapaz, mas fulano tem 10 apartamentos em tal capital. Fulano tá com um monte de carro famoso, eu não entendo muito de carro. Porsche, Ferrari, enfim. Você compara muito com o outro. E aquilo ali vai acabando de frustrar. E o nome disso é também uma distorção cognitiva, né? Que são comparações injustas. Comparações injustas. Que isso leva a cada vez mais diminuir a expectativa de realização de sonhos. Até porque quem se compara, nunca se compara um degrau acima. Muitas vezes é sempre um abaixo, né? Mas sabe por que eu acho, muitas das vezes isso acontece? Porque aquela comparação que está acontecendo, ela vai só puxando para baixo. Sim. Né? Só puxando para baixo. E fragilizando a sua autoestima. Aí vem o que aí? Vem a frustração. Mas o que é a frustração? A frustração, muitas das vezes, ela vai vir de você mesmo. O que é que você, hoje, o que é que você está fazendo para realizar seus sonhos? Para um minutinho aqui, ao longo do nosso podcast, e faz aí um autoexame de consciência em torno de 30 segundos, eu não vou pedir muito. Mas faz um exame de autoconsciência, o que é que você vem fazendo para realizar seus sonhos? Você vem acordando cedo? Você vem planejando? Você vem escrevendo suas metas em um papel? Sonho tem que ter meta, minha gente. Um mês e ano. Eu não vou botar dia não, porque dia é muita cobrança. Mas mês e anos pelo menos, eu estou sendo generosa. Né? Eu tenho uma rotina pessoal minha, assim, que eu sou uma pessoa muito sonhadora e também muito realizadora, graças a Deus. Muitas coisas na minha vida hoje vem dando certo e não dá ainda mais. Mas é fácil, não. Porque é uma construção interna muito grande, sabe? É orgulho quebrado todo dia, é bloqueio de trabalhar todo dia, né? É busca de conhecimento, eu não paro, sempre que tem alguma coisa que me interesse, um congresso, uma feira, um podcast, um livro, uma pós-graduação, eu faço, porque é muito bom a gente ter conhecimento, é como se a gente tivesse armaduras. É tipo, eu fico mais forte, ninguém tira. Meu dinheiro pode acabar, né? Eu espero que não. Mas o conhecimento, ninguém vai tirar o conhecimento de mim. Então, o que é que você vem fazendo hoje para a realização dos teus sonhos? Qual é a meta que tu vem colocando em um papel? O que é que tu vem desenhando? Eu passei por uma experiência com o Cícero há uns 6 anos atrás, eu não lembro. E nós colocamos em um papel, um determinado evento, que tinha lá como ferramenta colocar seus sonhos em um papel. E eu não sabia de nada que ia acontecer na minha vida. Mas eu sou uma eterna sonhadora. Realizadora também. E eu coloquei em um papel, em uma folha de ofício, alguns desenhos. Né? Uns eu não vou citar aqui porque não vem ao caso, mas em um desses desenhos que eu fiz, eu coloquei ser mãe de um menino, né? Eu coloquei meu filho, coloquei um menino de bonezinho, segurado na mão de Maria Luísa, eu já tinha Maria Luísa no tempo. Eu desenhei a casa dos meus sonhos, porque no tempo nós morávamos em tipo um apartamento, né? E coloquei algumas realizações pessoais minhas, coisas minhas. Com 3 meses dessa realização no papel. E o que era que tu fazia, Amanda? Botou no papel, chegou e guardou, não. Todo dia eu ia lá. Moral, né? Todo dia eu ia lá e olhava pro meu papel. Quem sabia disso? Eu e meu esposo. Todo dia eu ia lá e olhava pro meu papel. Com 3 meses, mediante uma pandemia, sem planejar, sem nada, o medo tomando de conta, a Amanda saiu grávida. Isso foi, assim, aquele medo, aquela coisa toda, e aí meu Deus, sem planejar, Cícero, pelo amor de Deus, calma, se Deus deu, né, porque não. E fiquei aquele tempo todo de quarentena, sem do mundo entender nada, porque vocês sabem que naquele tempo nem os médicos eles sabiam, né? Ligava para um médico conhecido de outro, e o pessoal ligando para mim, dizendo, não, ele vai dar certo,
fingir que a terapia medicamentosa que não tinha. Era fé em Deus e ir, o isolamento para não passar pro restante, mas enfim. Era grato de um menino. Aquele menino que eu desenhei no papel era meu mais. Era um sonho. Ser mãe de um menino, eu ficava à noite pensando lá no teto e me via, sabe, trocando o menino, brincando com o menino. Eu vi o jeito dele todo, e Deus me deu a graça de ter um menino. Foi desenhado em um papel. Né? Parece besteira pra quem não entende. Né? Ou então parece uma coisa butada. Parece uma porra butada. Uma porra butada. Aí ela fez um negócio aí e botaram isso nela. Não. Isso aí é o famoso mural da vida extraordinária. Mural da vida extraordinária. E com o tempo eu fechei. Ele fechou a construção da casa. E as outras coisas todas se realizaram desse papel. Inclusive, meu marido, se estiver em casa, acho que estava no desenho do papel, né? Tem algumas coisas que tá bom de sair do papel. Inclusive, outro mural da vida extraordinária. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, mas é para vocês verem que quando a gente foca, foca a energia, todo o ambiente conspira e você começa a voltar seus pensamentos e sua luta diária para aquilo ali. Não, quero trocar de carro. Foca em trocar de carro. Não quero passar no concurso. Faz uma rotina diária de estudos, com horas programadas, e faz uma rotina que vai dar certo. Agora, o que tem sido feito? Aí eu vivo na frustração, entende? Então não é só sonhar. Por trás de um sonho, eu vivo uma parada de estrutura que você tem que. Não é o sonho que tem que virar aquilo. O sonho não é só um pensamento de momento, né? Porque justamente, se a gente pauta a vida nesses devaneios, a gente para de sonhar e acaba transformando aquilo num pesadelo, na verdade. Porque a gente não consegue construir, não consegue executar, esses sonhos eles vão morrendo, vão ficando para trás, a nossa vida perde expectativa e a gente vai só declinando. E outro ponto importante é você viver os seus próprios sonhos, né? Porque muitas vezes, diante de tudo que nós estamos vivendo, de um mundo repleto de tecnologias, onde nós temos visto o Instagram, vamos pegar assim, como uma vitrine, né, de vidas, e muitas vezes as pessoas elas se pegam idealizando o sonho que outra pessoa está vivendo, mas que não necessariamente aquele é o seu sonho, ou aquele é o seu propósito. E muitas vezes é daí que nascem as comparações injustas, as rotulações, e o tempo que você perde analisando o sonho do outro, analisando o propósito do outro, você perde tempo de viver o seu próprio sonho. Eu ouvi uma frase que diz assim, foi inclusive uma amiga que falou para mim, quando você vai viver os propósitos de outra pessoa, o seu propósito fica sem ninguém. Então, exatamente. Então, nós precisamos também nos policiar nesse sentido. Eu quero viver os meus sonhos. Então, o que eu preciso fazer para vivê-los? Eu preciso fazer como a Amanda, colocar um mural da vida extraordinária, assim, e mapear e desenhar e todos os dias me fortalecer daquele objetivo, ou eu vou viver a minha vida inteira analisando a vida do outro, vendo o que está dando certo na vida do outro e pensando, comigo não é igual, eu não consigo, não vai dar certo, vejo fulano é da mesma área que eu, mas já tem sucesso profissional e eu ainda não, então é necessário muitas vezes pisar no freio, né? Colocar os pés no chão e analisar quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, o que eu realmente quero, até porque muitas vezes aquilo que a Amanda se destaca não é o mesmo que eu me destaco, e vice-versa, né? E é por isso que nós estamos aqui, para essa comunhão acontecer. Imagine se todos nós tivéssemos as mesmas habilidades, os mesmos gostos, as mesmas ideias, o mundo seria totalmente monótono, né? Então, é necessário a gente analisar. Nem sempre o que é do outro é nosso, né? É interessante pensar nisso. Quando eu fui abrir a clínica, hoje também me considero empreendedora. Ela entendeu. O convívio, finalmente. É onde eu digo que o ambiente molda as pessoas. Exatamente. Gostaram? Parabéns, amiga. Vamos tirar um corte disso daí e postar. E quando eu comecei a empreender na minha área, eu convidei alguns colegas para trabalharem junto comigo.
E até hoje, né, a nossa clínica ela tem uma referência de muitos profissionais psicólogos que atendem conosco, e hoje é uma equipe totalmente feminina. E me perguntaram muitas vezes, você tá louca de abrir um espaço e colocar outras pessoas para concorrer com você e tal. Eu disse, minha gente, o que vem para mim não vem para eles, e o que vem para eles não vem para mim. Há espaço para todos. Cada um tem Né? sua essência. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua desenvoltura. Né? Temos a mesma formação, mas cada um tem a sua habilidade de lidar, cada um na sua abordagem específica, e a gente se relaciona super bem. E muitas vezes essa concorrência que você acredita que o outro nada mais é do que as suas próprias frustrações e inseguranças. Porque quando você sabe e tem a confiança da pessoa que você é, do profissional ou da profissional que você consegue segurança para desenvolver o seu trabalho, né, de uma maneira tranquila e de uma maneira onde você consegue se perceber como eu sou bom naquilo que eu faço. Né? Então não preciso. Claro que é importante nós termos inspirações. Não querendo vir com falsa modéstia, mas ouvi uma vez de uma colega dizer assim, você é alguém que eu me inspiro e eu sou feliz de hoje trabalhar com você. Então, de fato, muitas vezes a nossa vida, o nosso jeito de conduzir, nós nos tornamos inspiração para o outro. Isso nos fortalece. Isso. Mas a inspiração é diferente da inveja. A inspiração é diferente de você, que a inveja não é você querer o que é do outro, é você querer que o outro não tenha, né? Você puxar o tapete do coleguinha, né? E sonhos, eu acredito que eles têm muito a ver também com as intenções do nosso coração. Concordam? Quando as intenções do nosso coração ela é boa e aquilo que a gente quer semear é uma boa semente, é algo que vai ser transformador. Eu vejo que flui com mais facilidade. Né? Isso. As coisas, elas acontecem, as coisas, elas se encaixam. É tanto que eu e a Amanda... Chega mais longe. Isso, eu e a Amanda foi um encontro casual. Nada com nada. Nada com nada. É muito inusitado. Exato. Contem pro povo entender até como é que surgiu isso daqui. Vejam, como Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Eu estava me organizando, me arrumando no salão de beleza para fazer as fotos com as crianças para a campanha Dia das Mães. E aí chega a Amanda também para se arrumar e a gente começa a conversar, eu e a Amanda zero contato, né? Nem amizade tinha, né? Por mais que mora na mesma cidade, mas não tem nada de amizade, nada. Nem seguir no Instagram. E nós começamos, e aí nós começamos a conversar sobre sonhos, perspectivas, marketing, estratégias e já era empreendedora ali, né? Estava precisando me encontrar. Só não sabia, né? Mas juntou, aí deu certo. Conectou. E aí a Amanda falou assim, olha, eu sempre tive vontade de fazer um podcast, de começar a falar para outras pessoas, e ela foi trazendo as questões dela do empreendedorismo. Eu disse, Amanda, eu tenho esse mesmo desejo, mas eu já fui em busca de pessoas para desenvolver esse trabalho comigo, mas eu ainda não encontrei alguém que enfrentasse. Porque tinha ido atrás das pessoas erradas, não tinha achado a gente aí. Ela me respondeu veio atrás de nós, sabe? Nós estávamos, eu também, nós estávamos procurando as pessoas erradas. Depois agora você encontrou alguém. Ô, minha gente, agora vocês estão prestando atenção porque elas estavam no salão de beleza, conversando isso. Vocês, mulheres, salão de beleza não é lugar para falar da vida alheia. Não é lugar para fofocar de nós, homens. É para ter conversas construtivas como esta. Viu? E outra coisa, num ambiente totalmente feminino. Totalmente feminino, né? Justamente. E até as meninas que estavam maquiando e fazendo cabelo ficaram até, né, sem entender. Só fazer assim, começa. Eu preciso, começa. Mas, enfim, todo esse projeto que aconteceu foi juntar duas pessoas com o mesmo sonho. Esse mesmo propósito. Daí pra cá, nós enfrentamos algumas coisas, né? Principalmente quando você disse assim, eu tive que recuar 40 dias.
pelo entendimento de pessoas que nós temos, pelo conhecimento que foi que nós três fizemos, deixamos, né? Mesmo se acabando por dentro, doido para começar esse podcast, incentivando justamente, não vai dar certo, não, esse prazo está dado. Mas por quê, minha gente? É entender as pessoas, né? É a empatia. Respeitar e controlar as emoções. Hoje é uma coisa que está em falta na sociedade. Trabalhei Seja empático. vocês. O que é empatia? Me diga, vocês sabem o que é empatia, né? Empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Principalmente quando você está tendo um conflito de alguma outra coisa que ele está passando. Então foi o que aconteceu. E voltando para o projeto que Maria Tereza comentou, esse desejo ele nasceu em mim desde quando eu conheci Pedro. Né? Eu e Pedro nós temos uma afinidade em comum. Até meu companheiro também de treino. Para os íntimos é Pedrinho. Mas assim, e eu comentava isso com Pedro. Pedro, eu preciso colocar alguma coisa em relação ao projeto voltado para a feminina em nossa cidade. Né? E eu queria compartilhar isso com uma mulher que também tivesse o mesmo pensamento que o meu. Porque eu vejo, assim, muitas das vezes as pessoas me procuram, principalmente mulheres, por de confiança, e dizem assim, eu tenho muita vontade de abrir meu próprio negócio, mas fulano me trava. Às vezes é um esposo, às vezes é um namorado, às vezes mora dentro de casa e ainda precisa da validação do pai e da mãe. Então, assim, essa necessidade que nós vimos é uma coisa que no passado eu já passei por isso. Todos. É uma dor, não é uma coisa que eu esteja romantizando nem que colocando em alta agora, não. É uma coisa que eu já passei também. Porque às vezes você acha que necessita de uma validação de uma pessoa. Não, mas não precisa. Você que botou na sua cabeça aquilo ali. Alguém tem que validar para poder pegar um sinal verde e seguir. Ali é um bloqueio para você. Você não precisa de ninguém validar, só aquele lá de cima. Mas quando é que eu começo a executar meus sonhos? A gente brinca às vezes que tem um dia internacional de começar e tem um mês também. O dia é a segunda, né? Vou começar a dieta na segunda. Ou então vou começar a reforma da casa dia 1º de dezembro. Não, ao ano. Justamente, ao ano. Então, o que acontece? Segunda-feira precisa de muitas semanas. Muitas semanas. Mas é o seguinte, você tem que começar a plantar as primeiras sementinhas para a execução do teu sonho hoje. Qual é o momento certo? Hoje. Agora, com o que você tem. Não projeta muito não, porque cada vez que você projeta, na maioria das vezes, aquilo ali vai ficando esquecido. Vai ficando frustrado. Né? Você termina tirando o foco daquele sonho e já aparece outra coisa que às vezes nem era um sonho. Então, como é que começa? Já. Agora. Não coloca muita coisa pra frente não, porque muitas vezes você vai se perder no meio do caminho. E quem não tem visão pra onde quer ir, qualquer lugar serve. Concordam? Qualquer lugar serve. E é um ponto que eu até acredito. Existem 3 coisas que atrapalham nossos. Primeiramente, eu acredito que a gente controla a nossa mente. Ela nos direciona em tudo. E nela tem, vamos dizer assim, o bem e o mal. Eu acredito nisso. E vamos dizer assim, e em relação à nossa mente, a gente tem que controlar nossos pensamentos. Porque às vezes o que impede a gente sonhar e colocar em prática é aquilo. Sabe? As nossas crenças, os nossos pensamentos. Outro ponto que eu acredito é o orgulho. O orgulho de entender onde você está e onde você quer chegar. E aí a gente entra, você já falava, não é questão da comparação. Mas às vezes as pessoas não entendem o que ela tem no momento. Vamos lá. Eu só tenho 10 mil reais para abrir uma empresa. Bom, trabalha com o que tem, no momento que você tem. Não é a realidade do seu companheiro no mercado. E eu acredito assim, trabalha com o que tem, vai crescendo, vai evoluindo, vai recebendo mais e vai crescendo mais. Então, essa questão do orgulho de entender, ainda sou pequeno, ainda não cresci, ainda não sou bom, ela atrapalha muito, porque as pessoas não gostam de dizer que ela é ruim, não gostam de entender que ela não está no momento bom, não gostam de ser ruim, só querem ser bom, eu sou bom, sou melhor. Não, às vezes, vamos assim, eu estava até conversando com o João, para a gente ter qualidade, a gente precisa ter quantidade. É o que? Colocar nossos pés em ação, fazer muitas vezes, assim, se a gente olhar, o melhor médico do mundo, ele só fez uma cirurgia na vida dele.
Eu fiz várias cirurgias para me se tornar uma mulher. Treinou até conseguir. Né? Então, assim, a nossa vida é isso. Não é a gente querer ser bom hoje, não. A gente vai ser bom hoje, vai melhorando. O bom no que tem, não o bom no em comparação ao colega. Então, eu acredito muito nisso. A galera não se olha, não se analisa e não vê o que tem no momento de crescer. Agora, quem está buscando, não sabe. Quando quer sair um pouco lá, vai chegar no ponto dele. E eu acredito que isso atrapalha muito em qualquer coisa. Se fosse olhar o Pedro de 2017 no IF, eu não queria nem ser empreendedor, eu não gostava disso. Só que a vida leva a gente. A visão, vamos dizer assim, o propósito leva. E vamos dizer assim, às vezes em 2017 eu nem tinha esse sonho. Mas o meu propósito, que eu sabia qual era, que era transformar através do meu conhecimento para as pessoas, levou até aqui. E eu tive que, vamos dizer assim, se a gente olhar a mesma história da Amanda, a pandemia foi um momento em que todo mundo estava muito alheio, morto, notícia triste. E assim, eu só tinha duas opções. Ficar em casa, só tinha duas opções. Ou ir para a faculdade, ou criar alguma coisa para ter dinheiro, para não ser dependente dos meus pais, como todo mundo quer. Eu disse assim, sabe, todo mundo está em casa, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Então eu peguei muito curso, fui investindo em conhecimento. Só que, vamos dizer, chegou num momento em que eu me preparei tanto, eu projetei tanto que deu burnout. Acontece mais. A gente enche muito a nossa cabeça e trava, bloqueia. Então, assim, se a gente for pegar esse ensinamento, é o quê? Projeto. Entende onde você quer chegar, aonde você quer chegar, mas coloca em prática. E aí vai vendo mais conhecimento, aí vai vendo mais ensinamentos e a gente vai construindo. Só que eu fiz o caminho contrário. Eu estudei demais, fiquei preso demais e não sabia como fazer, não sabia como colocar em prática. Então, assim, eu acredito que é um dos ensinamentos. A gente precisa colocar em prática que vai surgindo, né? Vai vindo ensinamentos, vai vindo pessoas para complementar, porque não é só sobre Pedro, nossa vida é sobre pessoas, sobre Teresa, sobre Amanda, sobre João, mas também sobre pessoas que estão na nossa cidade, precisam da gente. Ninguém cresce sozinho. Se você quiser ir mais alto, um impulso bem maior, você se alia a grandes pessoas. Eu digo grandes pessoas, não estou falando em capital, em dinheiro, não. Estou falando disso aqui, na mente, né? Conhecimento. E assim, só para vocês terem a noção da importância do autoconhecimento, de você se conhecer, né? Trabalhar seu eu, observem seus pensamentos. Porque seus pensamentos, na maioria das vezes, ele vai se transformar em palavras. E as suas palavras, na maioria das vezes, ela vai se transformar em ação. E aquelas ações, repetidamente, dia após dia, vão se tornar em rotina. E a sua rotina repetida, dia após dia, vai se tornar quem você é. Então, quem é que você está sendo hoje? Quem é você hoje como pessoa? Como empreendedor, como mãe, como estudante, como manicure, como cabeleireiro. Quem é você? O que é que você vai fazer? Cuidado com o que você coloca aqui dentro, minha gente, porque tem uma facilidade enorme de refletir no externo. Isso, e é pela fazer, né? A gente fala que o coração está cheio. Sim, e que a mente também está pensando, né? E a nossa vida, ela é literalmente guiada pelos nossos pensamentos. Porque as situações, elas se repetem. E situações, problemas também. Vocês pararem para pensar, muitas vezes vocês passaram pelo mesmo problema várias vezes. Várias vezes. Né? E o problema não é a situação ou aquele conflito, mas sim o que você pensa quando você vive aquela situação. Que vai determinar como você vai sentir e como você vai se comportar. Então, literalmente, a vida ela é guiada por seus pensamentos. Quando a gente se alimenta de bons pensamentos, a nossa perspectiva de vida ela é muito melhor. Mas quando eu alimento maus pensamentos, aí a minha vida ela é destruída. As áreas da minha vida elas passam por essa destruição. Né? É o pessimismo, é uma falta de motivação, é a dificuldade de se perceber, né? A negligência. Gente, pessoas que sonham, elas têm mais autocuidado. Sabe? Elas têm uma preservação à própria vida que vai
além daquilo que é esperado. É uma pessoa tudo que para ser emocional cuida. não ser abalado. E não é nem essa questão de só não ser abalado, mas principalmente de saber lidar com essas circunstâncias, porque você sabe quem você é, sabe seus limites, você sabe seus limites, você sabe suas qualidades, seus defeitos, até onde você consegue, até onde você quer chegar, até onde você vai permitir que as pessoas cheguem até você. Porque até a forma como o outro me trata é responsabilidade minha, porque eu preciso limitá-lo também. Então é como a Amanda falou, o pontapé inicial é você se conhecer. É você se encontrar. Né? Ontem eu vi isso, eu achei fantástico. Quando você tem a sua autoestima, a sua segurança, você conhece a sua essência, e eu costumo falar muito isso para os meus pacientes, o que vem de fora vai te abalar, porque você é ser humano, então não tem como você receber uma crítica, vamos dizer, não sei nem se isso existe, né, desconstrutiva, ou alguém falou algo sobre a sua competência, a sua aparência, você vai se sentir ofendido, porque isso é automático do ser humano. As nossas emoções e sentimentos, elas fluem naturalmente, nós não temos como ter o controle sobre isso. Mas vai te atingir muito menos do que alguém que não conhece a sua essência. Porque quando você não conhece a sua essência, quando você não conhece quem você é muito fácil o outro chegar e pegar um rótulo em você. E você se alimentar daquele rótulo, você se olha no espelho e você se vê exatamente da maneira como aquela outra pessoa falou. E isso é destruidor para o ser humano. De fato, como é que eu vou me olhar no espelho e eu não me olho através dos meus olhos, eu me olho através das expectativas dos outros sobre mim? Isso é um sofrimento psicológico, é uma porta aberta para o desenvolvimento de muitas doenças na saúde mental. Eu vejo também, Tereza, que isso às vezes, eu acredito que não, mas posso estar errado. Uma construção, essa fase, de certa forma, é uma construção que a gente tem da infância. Sim, né? Desde pequeno, porque quem é que nunca ouviu o pai ou a mãe dizendo, você tem que ser assim, você tem que ser isso. Ah, seu primo é desse jeito, seu irmão faz isso, sua irmã faz aquilo, fulaninha é desse jeito. Então, tipo assim, cria na nossa mente, e eu digo até aos pais que são pais hoje, tomem cuidado com essas falas para os filhos de vocês, porque daqui a 2 anos, 3 anos, pode não fazer diferença, mas daqui a 10, 15, 20 vai. Então, tipo assim, chegar nesse momento da vida, eu vejo que a gente permite, a partir de uma construção que a gente teve lá da nossa base, da nossa infância, quando nós éramos comparados com outras pessoas. E isso foi abrindo, né, precedentes na nossa mente em si. E perdura. A gente justamente acaba criando a rotina, o hábito, e a gente acaba se tornando aquilo dali, como a Amanda dizia. E as nossas crenças pessoais, elas têm muito a ver com essa nossa construção sócio-histórica. Se você... Pronto, eu sou mãe de menina e a Amanda também. Se tem uma coisa que me incomoda extremamente é quando tem 2 mães sentadas dizendo, ei, Amanda, minha filha faz isso, isso e isso. A tua faz? Aí começa. É ou não é? Tô mentindo? E só falo quando faz bem, né? Só faz quando faz bem. Agora, né? para dizer o que ela faz De errado, ninguém duvido. não quer, mas já começa desde muito bebês a começar essa... a minha já anda, a minha já fala, a minha já faz isso, a sua faz. E no nosso meio feminino, isso vem com uma força ainda maior. Então, eu costumo dizer que algo que eu quero trazer para o Elas Impulsionam e algo que eu quero levar para todas as áreas da minha vida é acabar de alguma maneira. Eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso numa totalidade, mas trabalhar em cima disso, dessa competitividade feminina. Porque nós vivemos em um meio onde nós somos muito comparadas umas com as outras e nós nos comparamos entre si. Não é um homem que chega muitas vezes e compara, mas muitas vezes a mulher ela quer se arrumar para outra mulher, ela quer aparecer para outra mulher, é aquela rixa uma com a outra, né? E isso é fato, e principalmente onde a gente vive, mas cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo de alguma maneira. E nós precisamos, meninas, mulheres, termos cuidado com isso, né? Nós temos uma essência que é nossa. E que nós
nós precisamos validar isso. Particularidades que Isso, só pertencem a vocês. Isso, particularidade, subjetividade, brilho, personalidade, caráter, identidade. Quando a mulher ela constrói sua própria identidade, quando ela constrói sua própria essência, não tem essas comparações. Não porque faz você sentido. não dá espaço para isso, você não dá ouvido para isso. E eu vou... Então, uma das chaves, né, Maria Tereza, é justamente isso, é construir, fazer com que a mulher perceba sua própria identidade, sua própria essência. Uma mulher, quando ela se constrói intelectualmente, ela tem a visão de quem é ela como mulher, ela não perde tempo com comparações, né? Nem tá vestindo roupa para fulaninha, enfim. É muito glamour, né? Mas não dá para construir essas coisas. Por quê? Porque você já manteve a sua identidade. E como se constrói uma identidade? Isso. Né? E outro ponto principal, importante também, de anular, ou começar a anular essas comparações, e a gente começar a compreender que nós já somos diferentes desde o útero. Né? Não há por que eu me comparar com a Amanda se desde a gestação da mãe dela ela já é diferente de mim. Tereza, irmãos gêmeos, eles não são Exatamente. iguais. Mas nós, muitas vezes, as pessoas elas desenvolvem uma necessidade, como a gente vinha falando, volta de novo a essa tecla, de se comparar com o outro, com o sonho do outro, com a maneira que o outro é, de uma forma disfuncional, digamos assim, sem levar em consideração a sua história. Então, no momento em que você começa a negligenciar a sua história, isso também não é benéfico para a sua vida. Né? A gente já nasce com as nossas memórias uterinas, né? Que é tudo aquilo que a nossa mãe sentiu durante a gestação, a gente já recebe ali em forma de hormônios e nascemos com aquela pequena bagagem, né? E durante a vida, a genética, as relações, a nossa construção pessoal, ela é totalmente diferente e particular. Então, é totalmente, por isso que o nome é comparações injustas, é totalmente injusto quando eu quero trazer uma equidade ou uma igualdade, melhor dizendo, da minha vida com a vida de Amanda, sendo que nós temos realidades que são totalmente diferentes. Né? E a gente vive num mundo onde tudo é normal, né? Isso, sabe? Tipo assim, a Amanda tem que ir por esse caminho porque é normal que a mulher faça isso. O João Vitor tem que fazer isso porque é normal que um jovem da idade dele faça isso. Ah, é normal o jovem estar bebendo todo dia, indo em festa. É normal isso. E a gente vive hoje um mundo onde não tem princípios, valores, crenças certas, né? E onde quer chegar certo. É uma questão muito, vamos dizer assim, difícil da nossa realidade. E quem tem isso acaba sendo julgado principalmente por isso. E essa construção, ela é de base familiar. Nós não podemos transferir para os profissionais, para as escolas, uma responsabilidade que é da família, né? Então, vou aqui puxar na orelha dos pais, né? Dos cuidadores que estão nos assistindo, a importância que é a sua referência de vida na vida dessa pessoinha que você gerou, ou que você, mesmo que não tenha gerado fisicamente, mas gerou no coração, e que a responsabilidade é sua de trabalhar valores, princípios, é tanto que João fez a pergunta e começou respondendo qual o sonho dele, e eu parei esses 30 segundos e também refleti que o meu maior sonho não é ser vista e reconhecida como uma boa profissional, como a Maria Tereza, psicóloga, isso aqui. Não. Eu quero que um dia Isadora, vou pegar as meninas porque me tem como espelho, né? Isadora e Aurora, elas tenham em mim a referência que elas precisam. Então, esse é o meu maior sonho. E eu tenho caminhado em direção a esse sonho, de construir, porque eu faço parte da construção dessas duas mulheres que um dia virão a ser, né? Isadora está entrando na adolescência, a Aurora ainda é uma bebê, mas eu sou o maior espelho, a maior referência que elas têm de pessoa. Então, um dos sonhos, né, e talvez o maior que eu tenha, é esse. Ser para elas essa referência de mulher. E assim, Maria Tereza, a criança que nós temos em casa, né, eu falo de ser mãe também, de dois, mas a criança que nós temos em casa, quem vai contribuir para ela como adulto
Eu e o pai dela, isso, né? Então, a todo tempo, quem é que vai estar seguindo de exemplo? Eu e o pai dela. Então, isso muitas das vezes me torna ser uma pessoa melhor. Porque é como se eu fosse o espelho que eu quisesse que minha filha fosse daqui a um tempo. Né? Ela tem que se espelhar em mim. Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte como mãe. Né? Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar orientando, eu tenho que estar, vamos dizer assim, em cima, investigando se não está se passando por ela. Porque nós vivemos hoje em uma sociedade em que tem muitos adolescentes problemáticos, né? Tem muitos adultos frágeis. E por que isso acontece? Às vezes é uma base familiar. Né? Às vezes é um ouvido que não foi dado, justamente, é um ouvido que não foi dado o tempo necessário, é um carinho, é um apoio, É uma validação. Né? É tão bom a validação, até a gente, né? Isso. A gente hoje, como pessoas adultas e tudo mais, é tão bom quando um marido chega e valida a gente. Isso. Quando você chega do nada e valida também seu esposo, sua mãe, enfim, seu irmão. Aquilo ali aumenta o nosso ego. Imagine para uma criança que está em construção. Que está em construção cognitiva. Então é isso, minha gente, em relação a sonho e a crescimento, está tudo interligado com quem eu sou, com o meu eu, como pessoa. E se você que está nos ouvindo não foi essa criança que recebeu essa base, e é onde a gente entra nessa perspectiva do passado, eu quero lhe dizer que enquanto adulto e adulta, você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Que é outro ponto que nós queremos trazer muito evidente. É o protagonismo. Porque eu não sou o que me aconteceu. Eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. O meu passado, ele faz parte de mim, eu preciso fazer as pazes com ele. Volta e meia eu vou querer acessá-lo, isso é natural, mas não é a totalidade. Então eu preciso assumir o papel que é meu, de fato e de direito na minha vida, e que eu sou responsável por isso, né? Porque muitas vezes a gente associa as nossas frustrações pessoais e a gente gosta, muitas vezes, de ter um álibi, né? É muito mais tranquilo a gente ter um álibi. Eu não dei certo porque eu não tive pais amorosos, porque não me incentivaram, porque eu não... Jogar a culpa do outro. Isso, porque assim, terceirização de responsabilidade. Porque o álibi, ele lhe mantém na zona de conforto. É muito mais fácil, muito mais prático você culpabilizar e dar passos em direção ao que você quer. Né? Fica, de fato. Porque você entra num ciclo de vitimismo que não te leva a lugar nenhum. E não adianta achar que o vitimismo é um poço sem fundo, porque ele é um poço com fundo. Porque a pessoa fica sentada lá, muitas vezes tem uma escada, uma corda em direção a você, mas você simplesmente decide ficar sentado e não sair dali. Verdade. Eu estava aqui recordando, quando tu falava, estava acontecendo em Hollywood até uns dias desses, várias greves, vários filmes ficaram parados, quem acompanha esse mundo já viu isso. Teve greve de ator, greve de roteirista, greve de escritor, foi uma baixaria sem fim. E eu pensando aqui comigo, você utilizava a palavra protagonista, né? A gente sabe que o protagonista é aquela pessoa que fica no campo principal, né, daquela história, de toda aquela montagem. Se a gente para pensar, talvez a gente crie greves na nossa vida como protagonistas, como atores, porque a gente quer se comportar como autor. Quando essa capacidade de autoria só pertence a Deus e não a outras pessoas. Só pertence a Deus, entende? Então, tipo assim, a gente quer se comportar como autor, mas a gente já está num ponto que talvez a gente ganhe muito mais sendo protagonista. Deus nos permitiu uma coisa assim, estupenda, maravilhosa, grandiosa, mas a nossa crença ela é tão limitante que nos impossibilita de enxergar aquilo que está posto na nossa frente. A gente quer ser autor, não quer se comportar como protagonista, porque a gente foi feito para isso. Sim. A gente não assume a nossa história. Isso. A gente terceiriza as nossas responsabilidades. A gente vive de devaneios. A gente não corre atrás dos nossos sonhos. A gente não executa nada na nossa vida e a gente acaba morrendo sendo ninguém. Então, isso que Teresa está falando é muito importante. A gente precisa reaver, porque isso já está em nós, desde a nossa concepção, desde antes da concepção. Sim. A palavra já nos guia dessa maneira. Né? A gente precisa reaver eu não vou dizer esse sentimento,
mas essa condição existencial de protagonista da nossa história. Não é seu pai que lhe fez, sua mãe que lhe gerou, que lhe ensinou ou que lhe educou. É você. Você. Aquilo que vivenciou, com toda certeza, faz parte do teu presente, mas não determina as tuas escolhas. Então, seja esse protagonista. Vá em busca desse protagonismo. E essa verdade, ela precisa ecoar na nossa vida, porque nós não nascemos de uma maneira aleatória. Não é verdade? Nós nascemos e nós temos um propósito de vida. E quando nós nos colocamos enquanto protagonistas, mas a dispor deste autor, porque, como o João Vitor falou, não adianta a gente querer trocar os papéis, porque o nosso papel não é de autoria, né? Deus, ele derrama de fato sobre nós graça para que nós possamos viver aquilo que nos é proposto, né? Quando eu paro para pensar na minha trajetória, eu até conversei com uma colega minha de trabalho essa semana, eu me lembrei de vezes que minhas amigas estavam chorando, acontecia alguma coisa, e sempre era eu que chegava ali para trazer uma palavra de conforto, né? E eu fui chamada para quê? Para ser alguém que trabalha emoções. Então, se a gente parar para pensar na nossa trajetória, tudo está interligado, mas nós precisamos entregar a caneta para quem de fato tem essa caneta, né? E assim, trazendo esse ponto, é um ponto muito importante. Esse sábado eu preguei justamente sobre isso, que somos colaboradores do reino. O que isso quer dizer? Ela diz que assim, a gente semeia, a gente rega todos os dias os nossos sonhos, os nossos propósitos, mas quem faz crescer é o Senhor. Para você entender isso. E às vezes Deus vai nos dar semente, vai nos dar água para regar, só que a gente fica esperando mais. E não coloca em ação. E aí fica perguntando, meu Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Meu Deus, por que os meus sonhos não se tornam realidade? Meu Deus, por que eu não alcanço isso? Porque você não teve ação. Ele diz que a gente é colaborador no sentido de quê? Somos servos, estamos aqui para servir. Quando a gente vai entender servos, ação, colocar em prática, mão na massa, servir, construir algo. É como se fosse dar a intensidade certa no momento certo, né? E se o plantio, né, ele tem um tempo para a colheita, que é o que a gente vinha falando no início, né? Esse tempo de preparação. Você não vai plantar uma semente, ela vai germinar e amanhã você vai colher o fruto dela porque ela ainda não vai estar pronta. E muitas vezes a gente quer atropelar as coisas. Justamente. Até estava comentando também com uma pessoa empreendedora também, habilidade dele, e era sobre isso, sobre o empreendedorismo hoje, que as pessoas eles não querem esperar esse tempo de amadurecer na empresa, sabe? Tudo rápido. Então, assim, você abre uma empresa hoje e você já quer, mês que vem, já colocar o lucro dela no bolso. Não é assim. Não vai dar o imediatismo. Então, assim, o imediatismo, ele não tem nada a ver com a excelência, né? É um vilão. Então, muitas das pessoas hoje que abrem empreendimento, a gente tem que fazer por onde aquele empreendimento dentro do mundo. Assim, a gente tem que plantar a sementinha, tem que estar ali todo dia com estratégia, com planejamento, revendo processos, deslocando pessoa de um lugar para outro, mas para quê? Para que aquela empresa dê aquele impulso e no tempo certo você consiga tirar o seu potencial. Mas o que acontece é atropelamento. Hoje atropelam as coisas. E é importante, Amanda, dizer que, tipo assim, a gente tem que escutar, para isso acontecer, a gente tem que escutar as pessoas sábias. Saber quem está escutando. Sejam referência, justamente. Exemplo, de vez em quando a Amanda sabe, Amanda, o que é que eu faço? Por quê? Porque ela já chegou lá, ela já conseguiu alcançar o que eu estou correndo atrás. E gera autoridade, né, Pedro? Justamente, é um caminho mais rápido, né? Isso. E quando se fala de escuta, chega ao nível que você chegar. Mas você sempre tem que ter a humildade. Eu gosto muito, hoje, assim, eu tenho uma certa habilidade fora do normal de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Principalmente quem já deu certo, principalmente quem decolou. Por quê? Porque aquilo ali eu vou começar a sanar minhas dores. E onde é que eu estou errando? Se fulano conseguiu depois de anos dar certo, por que eu ainda não consegui? Isso faz parte da humildade. Quem não tem humildade hoje para ouvir, ele não cresce, né? Porque o orgulho ele toma de conta. E quando a pessoa está com orgulho latente, o ouvido ele se fecha. O ouvido ele se fecha, é colocado uma venda ao lado dos olhos e é só você do seu jeito. E muitas vezes você tropeça porque você não quis escutar quem estava ali para profetizar alguma coisa para você.
né? Então, trazendo para o empreendedorismo, acontece muito isso. De algumas empresas hoje em dia não dá certo. Por quê? Querem imediatismo. E imediatismo com o CNPJ não dá certo. Tem que passar pelo processo. Amanda, que processo seria esse? Processo de reestruturação, carteira de clientes, aumentar o portfólio de uma empresa. Então, tudo isso faz parte, né? E fica sonhos frustrados. Deus me livre de empreender. Eu já abri 3, 4 vezes e não consegui. Para que ganhar? O que foi que tu fez? Alguma coisa errada, porque para João deu, para Maria deu, para Francisca deu, e por que só para você não deu? Então, é trabalhar o teu eu. É aquela técnica que eu já lembrando no podcast todinho, é trabalhar o teu eu. Toda e qualquer alta performance da tua vida está dependendo de você. Né? Todo e qualquer crescimento está dependendo dos seus conhecimentos, mas de onde você está partindo disso? Entendeu? E é onde tem tudo a ver com o sonho. Né? O sonho, ele tem que ter você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. Porque senão fica só mais um sonho frustrado. E um sonho frustrado, ele vai tirando todas as energias, e às vezes você não quer nem colocar energia nos próximos sonhos, porque você já acha que é um acabado. Né? Não, eu fico muda com uma frase que diz assim, ó. Até tem algumas pessoas que falam e dizem, olha, isso só acontece comigo. Eu sou desculpem a palavra, eu sou um azarado. Não, só acontece com você e você é um azarado, não. E 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? E só ela foi contemplada com aquilo ali. Justamente. Então, assim, foi um meteoro que caiu só na cabeça daquela pessoa, então é você que está lascado, não é nós. É seu eu, é sua pessoa que está precisando ter uma mudança de reestruturação interna para vir para o teu externo. O processo nos amanhece, né? Isso. E cada um precisa carregar a sua cruz. É sua cruz. Cada um tem seus problemas. Justiça. Gente, a gente já está chegando nos finalmente desse nosso primeiro episódio. Eu queria deixar aberto aí os comentários para quem está com a gente ainda nesse momento. Eu vou ler alguns aqui que foram bem pertinentes àquilo que a gente já falou, mas se você quiser comentar, perguntar alguma coisa ao longo desta minha leitura, fique à vontade, a gente já vai encerrar esse primeiro episódio. Eu queria ler um comentário aqui, lá no início, Marina Diniz, nossa querida Marina, ela disse: já vou jogar o que falei com Pedro esses dias, conteúdo sem futilidade está em falta. Nossa cidade precisava das pautas de vocês. A gente sabe que, de fato, isso é não precisava, de fato, das nossas pautas, mas que o conteúdo com futilidade estava assim, extremo, exorbitante, a gente sabe, né? É uma verdade que é muito latente. João Ricardo Cavalcante disse: o perfeccionismo machuca mesmo e paralisa a gente muitas das vezes. A gente consegue entender isso, né, ao longo dessa nossa conversa, que é algo inquestionável. O perfeccionismo, ele afasta de nós esse teor de perfeição que a gente busca. Pode parecer redundante, né, que o perfeccionismo nos afasta da perfeição. E você pode dizer: não, mas eu não nasci para ser perfeito. A palavra diz que a gente tem que ser perfeito como o Pai. Porque aquilo que Ele quer é bom, perfeito e agradável. Se você for distinto disso, vamos lá. Sargento Mike, boa noite, boa sorte no projeto. O Criador abençoe infinitamente. Temática muito necessária e para a formação da nossa sociedade. Obrigado, Sargento, pela sua presença. Tainara Baísa colocou aqui: quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É aquilo que Pedro Henrique trazia naquele momento. Né? A gente não sabe qual é o direcionamento. Por quê? Porque a gente não sabe onde é que a gente quer chegar. Sem rumo e sem direção. Sem rumo e sem direção. A gente perde a nossa bússola emocional, nossa bússola familiar, né? E tudo vai desmoronando. Lena, nossa querida Lena, colocou aqui: maravilhoso ver vocês sonhando os mesmos sonhos de muitas mulheres que acreditam, né, nisso. Vocês aí que logo terão o primeiro episódio do Elas Impulsionam, né, ainda já trazendo isso, e a gente sabe que é uma necessidade hoje. Né? Eu torno aquela fala de Marina, quando ela falava da futilidade. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade extremamente fútil e superficial. E pior do que isso, cheia de mimimi. Né? Uma sociedade
cristalina, sem princípios e sem valores. E até que tem princípios e valores, só que são totalmente distorcidos. Distorcido de quê, João Vitor? Daquilo que você concede? Não, eu não sou ninguém. Como eu disse, eu sou só protagonista. O autor é o cara lá de cima. Se ele escreveu, quem sou eu para não seguir? Quem sou eu para não seguir? Natália Cavalcante, conteúdo muito válido e pertinente. Parabéns a todos os envolvidos. Valéria Lopes, lá de Monte Oreb. Vocês fazendo jus ao projeto. O verdadeiro impulso que estávamos precisando. Amando de verdade. Que maravilha, Valéria. Muito obrigado. Que bom que tem muitas mulheres que vai somar com a gente, viu? Isso deixa a gente muito enojada. Saber que estamos no rumo certo, no caminho certo. Motivadas, né? E a gente, assim, nesse momento a gente pode abrir para quem tiver dúvida, quem tiver querer conversar sobre algum tema, pode colocar aí algum tema que a gente entra nesses assuntos também. Alguma dúvida, ou vamos dizer assim, compartilhar alguma dor, algum problema, alguma vitória. E até mesmo depois, gente, quando encerrar o episódio ao vivo, ele fica lá no YouTube e você pode comentar lá no vídeo, certo? E coloca lá. Tem sugestão de tema pra gente? Beleza, joga lá. Tem alguma coisa que você quer partilhar, um testemunho, coloca lá nos comentários. Quem sabe a gente não lê aqui no episódio que seja de uma temática pertinente àquilo que você falou. Um último comentário aqui pra gente encerrar, de Mariana Alves de Souza. Quem será essa pessoa? Né? A gente não conhece. É tua, Amanda. É minha. Ela disse assim: quando decidimos seguir um caminho, seguir nossos propósitos e sonhos, na maioria das vezes solitários, existe a fase da negação. Afinal, a vida não é justa, mas a certeza é que o resultado vem. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Se nós temos um propósito, gente, o propósito está ligado à missão. Existe um cumprimento no final daquilo dali. Não é uma coisa aleatória que é jogada para você. Então virá um resultado. Vai ser tal qual você espera, tal qual você almeja, tal qual você sonha? Eu lhe garanto que não. Não vai ser. Não vai ser. Porque sonhar não é fazer conta matemática não, onde 2 mais 2 vai dar 4. Mas tenha certeza que aquilo que for seu, como o povo diz de uma forma muito maldosa, o que é seu está guardado. Tenha convicção disso. Seja de bom ou seja de ruim. O que é seu e ninguém toma. A gente já falou bastante sobre isso aqui. E aí a gente entra num ponto que ele falou que assim, é uma dor que eu acredito que a maioria da gente reclama, que é a questão de ser solitário. Uma solitude no meio ao processo que eu acredito que seja normal. Sim, total. Quando a gente entende que o propósito é nosso, o sonho é nosso, é eu que tenho que construir. Quando eu entendo que é eu que tenho que chegar àquele ponto, sou eu. E às vezes a gente entra num momento em que meu amigo não quer, meu amigo não gosta, meu amigo disse que eu sou errado, que eu estou sonhando demais. E acontece muito julgamento. Isso vem dentro de casa, nas amizades. Mas são as escolhas, né? São as escolhas. A gente tem que pagar o preço por tudo na vida, né? Sim. Até pelas mudanças. Pode continuar. E assim, a gente escolhe ou seguir o nosso propósito, ou estar rodeado de amigos que não têm propósito, o mesmo propósito do seu. Então tudo é escolha. Ou a gente vai dar certo, ou vai dar errado através de nossas escolhas. Ninguém vai escolher pela gente. É a gente que tem que escolher. Não dá pra fugir disso. E que nós somos responsáveis por isso, né? E assim, tem que ter muito cuidado quando se fala nisso, é porque realmente o ambiente é irmão das pessoas, né? Então, se eu tenho A prova, né? Hoje só se ficou a empreendedora. Empreendedora. Porque me deu fora, não foi em outras reuniões. Quando eu falava empreendedora. Eu não sou empreendedora como é, você não dá até provar que ela era empreendedora. Mas foi uma metanoia. Ganhou ainda mais minha admiração. Nossa empreendedora. Mas enfim, gente, nossas escolhas, muitas das vezes, elas refletem no ambiente, né? Que nós estamos inseridos. Nas pessoas que estão lá com a gente. Então, se for preciso, tem que se afastar, né? E não é porque você queira, é porque não comungam da mesma ideia que você. E se você permanecer naquele ambiente com aquelas pessoas, daqui a pouco você vai voltar para a estaca zero, né? Porque o ambiente, ele te molda, não é verdade? Não adianta eu ter uma mente voltada para conhecimento, eu ter uma essência como mulher, eu ter a identidade, está inserida em um meio que me puxe para baixo, né? Um meio que fale de fofoca, um meio que está em rede social pregando que não é de verdade,
está usando de algumas futilidades que quando você sabe que aquilo ali não leva a nada. Então, daqui a pouco, se eu estiver inserido em um ambiente como esse, eu vou me moldar novamente e vou ser aquela que eu era antes. E nós temos que ter um propósito de vida, né? Porque, como já foi comentado aqui, na criação, Deus já colocou a gente para ter um propósito de vida. E não foi nós não somos qualquer um. Dentre 1000 espermatozoides, Deus me escolheu vocês, enfim. Né? Cada um tem uma essência de vida aqui. E toda e qualquer escolha que você fazer tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Então, assim, não desistir, perseverar. Quanto mais você fica cheio de armaduras para lutar na vida, mais degrau alto você vai encontrar. E que não vai ser fácil. E que não vai ser fácil. Eu vou começar a me entender, vou começar a me conhecer e a partir de agora os problemas que vêm eu vou passar por cima. Não, nem sempre. Nem sempre. De vez em quando vem as provações. Uma queda. Justamente. Vem as provações para ver se você realmente é aquela que você diz. E que ao longo desse caminho, muitas pessoas vão lhe encontrar e que vão também ao seu encontro a partir daquilo que você viveu. Porque eu acredito que o meu propósito não é sobre Maria Teresa. Vai além. É justamente o que a gente sempre conversa nas nossas reuniões. O nosso propósito ele tem a ver com pessoas. E é diferente, Amanda, quando a gente senta para conversar com alguém e essa pessoa diz assim, eu sei porque eu já passei, que eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então você tem as costas largas para falar sobre vários assuntos, porque você já experimentou na pele as dores e os prazeres de passar por cada uma dessas etapas. Isso vai gerando confiança nas pessoas e a forma como você conduz a sua vida, ela é perceptível. As pessoas, elas leem o seu comportamento, elas leem o seu estilo de vida, elas leem a forma como você se comporta. É você viver de verdade. Ser de verdade. Ser de verdade. Ser real. Ser real, justamente. E aí, gente, estamos chegando ao fim? Vamos chegar ao fim. Sério? E Como foi rápido? E antes de terminar, agradecer a Creative, né? Sim. As canecas. Sim. Lindas, lindas. Maravilhosas. Então vão lá, sigam eles, tá certo? Creative SJP. Garanta o seu brinde, seu personalizado. Agradecer às pessoas que ficaram conosco até agora, né? Que nos assistiram. Muito obrigado pelos comentários de todos. Eu não vou dizer aqui quem João falou, porque eu tô com medo de esquecer alguém, mas obrigado, Marina, obrigado, João Ricardo. Acho que Valéria, né? Valéria Sargento. Muita gente. Teve o Sargento também. Então, assim, comentários. eu disse que não ia dizer, mas eu tô começando, tá vendo? Obrigado a Mariana, minha irmã, que mora lá em Monte Oreb também. Obrigado pelos comentários. E isso nos fortalece, sabia? Quando a gente tem uma aceitação, assim, bacana, isso nos conforta a saber que estamos no caminho certo, no propósito correto. Né? E se Deus quiser... Tem gente lá de Diadema, São Paulo, acompanhando a gente tá também. Vendo? Olha aí, Sampa, em São José de Piranhas, tá vendo? São Paulo invadindo São José de Piranhas. É uma coisa diferente, de verdade. Mas o propósito é esse, meus amigos, é pregar, é compartilhar e aprender também junto com vocês, para que junto nós podemos conseguir dar um impulso correto para o que a nossa vida merece, que a nossa vida precisa. Perfeito. Eu quero agradecer também a todos que estão aqui comentando, aqueles que também estão conosco até agora, aos que também assistiram uma parte e não puderam continuar. Mas eu quero deixar um convite para vocês. Próxima terça, o primeiro episódio do Elas Impulsionam. Estaremos aqui, eu e a Amanda, encabeçando na bancada, ao vivo e a cores, tocando esse projeto lindo que queima nos nossos corações, esse desejo de ver mulheres libertas, sim, mulheres vivendo a plenitude que merecem viver. E Maria Teresa, vale ressaltar que o podcast, os próximos que iremos fazer, não vai ser só resumido entre duas, né? Claro. Então vai ter figuras femininas que iremos convidar para compartilhar de sua experiência com a gente, compartilhar de suas vivências e servir de curso para outras mulheres também, né? Então não é só criado por nós duas. Vai ter convites por aí, aguardem. E assim como tem o Elas, também tem o Impulsiona Cast, que é comandado por mim e por João, onde também a gente vai trazer essas questões de empreendedorismo, marketing, enfim, a vida como um todo.
Então eu convido a cada um de vocês, depois do Elas, já vem impulsionando novamente e a gente vai mesclando e comunicando com vocês e impulsionando a nossa cidade, que é o principal. E para finalizar, eu quero trazer uma coisa. Se vocês tiverem sonhos, não terceirizem. Assumam seus sonhos e cumpram com eles. Vai ser difícil, vai, mas a vida é isso. É construção a cada dia, tijolinho por tijolinho. Então é isso, sonhe, realize e busque cada vez mais. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tenham uma ótima noite, um bom descanso. Terça-feira, dia 10, esperamos vocês por aqui para mais um episódio desse nosso podcast. 7 horas da noite, terça-feira, aqui no canal do Impulsiona. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Até os próximos, se Deus quiser. Gratidão.